Liturgia diária. Primeiro domingo da Quaresma. Primeira leitura, Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9 e capítulo 3, versículos 1 a 7. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim?" E a mulher respondeu à serpente: "Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis." A serpente disse à mulher: "Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura, Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens,
assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá à vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente tenta refletir as leituras da nossa missa dominical numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem que todos possam compreender. E eu peço a vocês desde já que colaborem com o nosso projeto, dando um joinha nos nossos vídeos, deixando um comentário nos nossos vídeos, compartilhando o nosso trabalho nos grupos da família, da igreja, dos amigos, enfim, com qualquer pessoa que você ache que também vai gostar desse nosso trabalho. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Faça tudo isso agora, antes do programa começar, senão lá na frente a gente acaba esquecendo. Tudo isso são maneiras de vocês nos ajudarem a evangelizar, porque fazendo essas pequenas coisas, o YouTube entende que o nosso trabalho é relevante e ele mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Joinha, comentário, compartilhamento e inscrição. Nos ajudem a evangelizar, deem essa força para nós. Gente, na última quarta-feira, a gente iniciou um novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. A nossa igreja ela divide cada ano litúrgico em alguns intervalos que a gente chama de tempos litúrgicos. A gente começa sempre o ano litúrgico com o tempo do Advento. Lembrando que o ano litúrgico da igreja ele não coincide com o nosso ano civil. Ele não começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. O tempo do Advento, ele marca o início do novo ano litúrgico. Ele começa sempre no finalzinho de novembro, no início de dezembro do nosso ano civil. Depois do tempo do Advento, a gente passa para o tempo do Natal. Em seguida, a gente tem a primeira parte do tempo comum. O tempo comum ele é dividido em duas partes. A primeira parte se encerrou na semana passada. E agora nós iniciamos na última quarta-feira o tempo da Quaresma. Após o tempo da Quaresma, a gente vai ter o tempo pascal. E depois do tempo pascal, nós teremos a segunda parte do tempo comum, que vai nos acompanhar quase até o fim do ano, quando a gente inicia novamente o tempo do Advento e, por consequência, um novo ano litúrgico.
Gente, nós temos que ter em mente que cada tempo litúrgico tem uma espiritualidade diferente. A função de cada um deles, de cada um desses tempos, é focar especificamente num aspecto diferente. Embora o mistério da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus seja único e deva ser compreendido como um todo, a Quaresma é um tempo em que a Igreja foca mais em temas como a conversão, o jejum, a penitência, a esmola e a oração. Isso não quer dizer de maneira alguma que essas são práticas exclusivas da Quaresma. Nós, cristãos católicos que somos, precisamos ter bem claro que essas práticas devem fazer parte do nosso cotidiano. A gente não pode ter uma vida cristã, uma conversão verdadeira, uma aceitação ao projeto de Jesus somente no período da Quaresma, numa parte específica do ano, né? Imagine uma pessoa que tem a sua caridade restrita ao período da Quaresma. E no resto do ano, ela ignora o próximo que está ao seu lado. Imagine também uma pessoa que somente reza, somente se comunica com Deus, com o Pai, no período da Quaresma. E no resto do ano ela vive como se Deus não existisse. Não dá para a gente imaginar uma religião séria que se comporte dessa maneira. Nós devemos encarar o período da Quaresma como um tempo especial, onde nós vamos dar uma atenção particular a esses aspectos da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Imaginemos, por exemplo, um carro que tem que fazer uma revisão de tempos em tempos, avaliar como as estruturas fundamentais estão funcionando, perceber se não é preciso mudar alguma coisa aqui, outra ali, fazer uma limpeza em algum componente, renovar uma peça mais desgastada. Pois é um tempo propício para a gente fazer uma revisão das nossas vidas a respeito dessas práticas que a Igreja nos aponta. A comparação do carro serve mais ou menos para isso. A Quaresma, gente, ela é sobretudo um tempo em que a gente precisa se preparar da melhor forma possível para celebrarmos a maior festa da nossa Igreja, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. E toda grande festa precisa de uma grande preparação. E não é diferente com a festa da ressurreição de Jesus. A gente precisa de uma grande preparação que vai ser iniciada agora, nesse tempo que nós começamos na última quarta-feira. Vamos lá? Hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos faz um convite. Como não podia deixar de ser diferente, a conversão. A gente precisa parar um pouco para refletir onde está Deus na nossa vida. Será que Ele ocupa o centro da nossa existência? Será que nós estamos atentos no dia a dia para aplicarmos a sua proposta de vida de maneira concreta? Será que nós empenhamos em realizar os seus projetos no nosso dia a dia? São esses os temas, as reflexões que vão nos conduzir nesse primeiro domingo da Quaresma. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia. Essa leitura nos chama a atenção exatamente para o fato de que muitas vezes nós percebemos as maravilhas que Deus faz ao nosso favor, mas nós damos pouca importância para as suas orientações, nós damos pouca importância para as suas propostas para a gente. Deus criou o ser humano para viver num lugar de felicidade e de vida plena. Mas as pessoas não quiseram dar importância à sua voz, às suas instruções. Elas pensaram apenas em si próprias, elas pensaram apenas nos seus interesses pessoais e começaram, a partir daí, a seguir caminhos tortuosos que não eram aqueles originalmente planejados por Deus para a gente. Gente, em primeiro lugar, a gente não pode tomar esse texto de hoje como uma tentativa de se fazer a narração de um fato histórico, de uma reportagem que traga para nós as minúcias dos acontecimentos relativos de algum fato específico. Não podemos enxergar o nosso texto dessa maneira. O nosso texto de hoje ele tem um caráter fundamentalmente catequético, teológico. Ele quer nos ensinar que a origem da vida do mundo e das pessoas está ligada diretamente a Deus. Ela é obra de Deus, mas ele não tem a intenção de nos mostrar com exatidão, com precisão científica, como esses fatos ocorreram.
A narrativa é feita pelo autor do livro com a utilização de muitos símbolos e recursos literários muito comuns na região da Mesopotâmia daquele tempo. Um exemplo disso é a imagem da formação do homem através do pó da terra, que é muito frequente nas narrativas das origens da humanidade feitas pelos diversos povos que habitavam aquela região. Mas essa narrativa, que utiliza essa linguagem simbólica e esses recursos literários comuns para aqueles povos, ela ganha uma nova formatação, ela ganha uma nova catequese, que vai vir de encontro com a fé do povo de Israel. Existem muitas divergências a respeito da data exata em que o livro do Gênesis foi escrito. Existem estudiosos que apontam desde o século XIV a.C., até outros que datam esse livro do século X a.C. Mas o essencial do texto é que nós possamos compreender o ensinamento que ele nos mostra sobre Deus e sobre o lugar que as pessoas ocupam no seu projeto de criação. Esse ensinamento teológico é o que diferencia a narração do livro do Gênesis da narração dos outros povos daquela região. No nosso texto de hoje, a gente vê a narrativa da criação do ser humano por Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. O verbo, gente, no idioma original que é usado para descrever a ação de Deus, que é formar o homem, é o verbo iazar. Esse verbo era um termo utilizado para se referir à profissão do oleiro. Dessa forma, gente, nós vemos que Deus modela o homem, assim como o oleiro modela a argila, criando as suas obras. No entanto, depois de formado, Deus sopra nas narinas do homem e, a partir dali, aquela obra feita do barro passa a ser um ser vivente. Dessa maneira, pessoal, o autor mostra para nós que as pessoas têm algo de Deus que as diferencia da matéria pura que é encontrada na natureza. A vida do homem, a vida do ser humano é algo concedido diretamente por Deus. A maneira pela qual o autor do livro descreve esse acontecimento é algo muito significativo. Deus modela a argila com todo cuidado, moldando o ser humano em todos os seus detalhes, como um verdadeiro artista faz com as suas esculturas. E no final, ele concede a vida a essa obra de arte, através de um sopro divino, um sopro da sua própria essência. Dessa maneira, nós vemos a importância, o lugar que o ser humano ocupa dentro do projeto criador de Deus, um lugar muito especial. Mais à frente, no nosso texto, a gente vê um ensinamento muito significativo que o autor transmite para nós. Nos demais relatos da criação, a gente encontra nas culturas vizinhas daquela região da Mesopotâmia o ser humano sendo criado para que fosse submetido aos deuses. Algumas vezes até mesmo na condição de um escravo, que foi criado para prover as necessidades daquelas divindades. Como se os deuses fizessem brotar, serviçais, para que eles fossem utilizados para seus propósitos particulares. Na catequese do livro do Gênesis, o ser humano foi criado por Deus e colocado para habitar em um lugar especial, um jardim maravilhoso, repleto de toda espécie de árvores frutíferas. Gente, nós temos que nos atentar para um fato muito importante. Aqueles povos da região da Mesopotâmia viviam sempre a ameaça constante do clima dos desertos, arruinando as suas vidas. Dessa maneira, um local ideal para se descrever, para se descrever uma vida plena e feliz, onde as pessoas poderiam viver nessa terra, vai com certeza de encontro à descrição que nós vemos no livro do Gênesis. Um grande jardim, repleto de árvores frutíferas, onde, por consequência, nada haveria de faltar para a subsistência de quem lá habitasse. Seria uma existência perfeita para os povos daquela região. E é uma existência assim, descrita de maneira perfeita, que o livro do Gênesis narra para nós. E no meio do jardim dessa abundância de recursos, o autor coloca duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é o símbolo de uma vida plena e imortal,
que tinha sido oferecida às pessoas por Deus desde o início da criação. Uma vida pura, que devia ser vivida na obediência a Deus e aos seus mandamentos. E junto dessa árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore simboliza uma vida onde as pessoas abrem mão da necessidade de ter Deus em suas vidas e, baseadas nas suas próprias certezas, nos seus próprios conhecimentos, elas julgam que podem alcançar a felicidade plena, que havia sido oferecida a elas pelo próprio Deus, através das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Essa árvore simboliza as pessoas que fazem a opção de viver a vida de uma forma autônoma em relação ao próprio Criador. O ser humano, dessa forma, abre mão da sua comunhão original com Deus para poder seguir seu próprio caminho, o caminho que as suas certezas apontam como sendo o caminho ideal. A ideia central do autor do nosso texto é, de maneira resumida, a de que Deus criou o ser humano com a finalidade de ser plenamente feliz e de ter uma vida abundante, uma vida plena e imortal. Mas Deus não escraviza a sua criação. Deus não criou o ser humano vinculado à sua vontade como se ele fosse uma espécie de boneco, um ser sem vontade própria, que viesse com uma programação pré-estabelecida pelo seu Criador. Deus criou o ser humano para a liberdade, dando a ele, inclusive, a opção de querer abrir mão da convivência com o Criador, dando a ele a opção de percorrer os caminhos aonde Deus não está. E no final da nossa leitura, a gente vê o autor fazendo uma reflexão sobre as origens do mal na vida das pessoas. De onde vem esse mal que faz com que as pessoas abram mão da sua comunhão original com Deus? A conclusão a que chega o autor é de que a origem do mal na vida está nas escolhas erradas que as pessoas fazem desde o início dos tempos, desde a criação dos seres humanos por Deus. Para simbolizar esse raciocínio, o autor escolhe a serpente. Mas por que a serpente? A serpente, gente, era um animal muito popular entre os povos que habitavam aquela região. E ela era associada por diversos desses povos à fecundidade e à fertilidade. Os povos cananeus realizavam rituais que tinham a serpente como símbolo principal, para poderem garantir a fecundidade das suas terras. O povo de Israel, como vivia imerso naquela cultura cananeia, acabou também por realizar rituais e celebrações que tinham por objetivo garantir a fecundidade das suas terras e dos seus animais. Esses costumes acabavam por significar que o povo estava abandonando sua fé na providência de Deus e, por consequência, o caminho que devia ser baseado no cumprimento da lei e dos mandamentos de Deus. Dessa maneira, a serpente do nosso texto é o símbolo de tudo que afasta as pessoas de Deus e dos projetos que Ele tem para a gente, e faz com que essas mesmas pessoas escolham seguir por outros caminhos, diferentes daqueles que Deus tinha planejado para elas. Com isso, o autor quer nos ensinar que Deus criou as pessoas para trilharem os caminhos da imortalidade, através de uma vida plena, totalmente preenchida pelo seu projeto original. Mas as pessoas, por terem total liberdade, dom esse, aliás, que também foi concedido a elas por Deus, as pessoas escolhem se afastar da sua presença. Elas escolhem viver afastadas de Deus e das suas propostas. Essa é a explicação que o nosso autor encontra para nos ensinar, para nos transmitir a razão pela qual foi quebrada a harmonia original da criação de Deus. A segunda leitura de hoje, gente, ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Apenas para a gente poder se situar, por volta da década de 50 do primeiro século depois de Cristo, havia uma grande crise entre os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem pagã. Cada um desses grupos tinha uma maneira diferente de enxergar a salvação que havia chegado até eles por meio de Jesus.
Aqueles que eram de origem judaica pregavam que, além de Jesus Cristo, além de crer em Jesus Cristo, para se obter a salvação era necessário que as pessoas cumprissem as obras e os rituais exigidos na lei de Moisés. Enquanto que os cristãos que vinham do paganismo achavam desnecessário passar primeiramente pelo judaísmo para terem acesso à salvação oferecida por Jesus. Paulo escreve essa carta para tentar mostrar que tanto os judeus como os não-judeus são igualmente chamados por Deus para a salvação e que o cumprimento da lei de Moisés não é capaz de salvar ninguém, mas que a salvação depende única e exclusivamente da adesão individual de cada um a Jesus e ao seu projeto de salvação. Essa oferta de salvação que é feita por Deus e destinada a todas as pessoas, ela é independente, ela não depende da origem dos povos, ela não depende de sua vida prévia. No texto que nós lemos hoje, Paulo nos ensina que é através de Jesus que a salvação de Deus chega para todas as pessoas. E para tentar deixar isso de maneira clara para os seus leitores, ele se utiliza de um recurso literário que coloca em oposição duas figuras importantes, Adão e Jesus. Adão é o símbolo de uma humanidade que decide viver abrindo mão de Deus na sua vida, escolhendo trilhar seus próprios caminhos. Uma humanidade egoísta e orgulhosa. Por causa dessas escolhas que foram feitas pelas pessoas simbolizadas em Adão, a humanidade entrou no caminho do pecado e da morte, que são o resultado das escolhas egoístas e autossuficientes delas. O pecado das pessoas gera a morte. E a gente não deve entender, nesse contexto, o significado de morte apenas como um fato biológico. Mas devemos entender também, gente, numa visão espiritual. Uma morte que gera o afastamento das pessoas de Deus, seja de maneira temporária ou até mesmo de maneira definitiva, porque Deus é a fonte de toda a vida, e se vivermos totalmente afastados dela, escolhemos a morte. Por outro lado, a gente pode ver em Jesus um caminho totalmente diferente. Jesus viveu numa profunda comunhão com Deus, com seu Pai. Viveu numa obediência total ao seu projeto. Esse caminho percorrido por Jesus é justamente o oposto daquele que foi percorrido pelas pessoas simbolizadas em Adão. Os caminhos que Jesus nos ensina são caminhos geradores de vida, que levam as pessoas a superar o seu egoísmo, a sua autossuficiência, de uma maneira que elas, libertas de todas essas amarras, das amarras que são causadas pelo pecado, elas podem buscar a sua comunhão plena com Deus, elas podem buscar a vida plena junto do autor da vida, que é Deus. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que somente uma comunhão plena com Deus pode gerar vida, pode vencer a morte. Foi essa a grande novidade, a grande proposta que Jesus trouxe para nós: libertar as pessoas do pecado através de uma mudança que leve as pessoas a se desvincularem do esquema que leva à morte, simbolizado na pessoa de Adão. E assim elas possam abraçar uma nova dinâmica, um novo modo de viver, de conviver com as outras pessoas, através da dinâmica geradora de vida apresentada por Jesus. Gente, a nossa sociedade de hoje, ela tenta o tempo todo inculcar na cabeça das pessoas que a gente não precisa de Deus. A salvação das pessoas, ela vem da própria pessoa, ela vem do ser humano, do seu esforço e das suas conquistas. Deus é algo que deve ser superado, é um conceito fora de moda, é algo que pertence a uma época em que a ciência não existia com a força que ela existe hoje, como se a ciência fosse inimiga de Deus. A nossa felicidade, ela está no aproveitamento máximo da nossa razão. Somos nós que devemos sozinhos encontrar o nosso caminho de felicidade e a gente não precisa de Deus para isso. Gente, eu não quero jamais subestimar a capacidade e a inteligência das pessoas. Nem quero desvalorizar a enorme importância que a ciência tem em tantas melhorias para a qualidade de vida que nós alcançamos.
Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso também é dom de Deus. Mas quando nós tiramos Deus e o seu projeto dessa equação, será que realmente nós estamos caminhando na direção certa? Será que essa cultura que supervaloriza as pessoas e desvaloriza a importância de Deus e dos seus ensinamentos, essa cultura está nos levando para um mundo melhor? Será que essa mentalidade está conduzindo a humanidade para um mundo mais feliz, para um mundo mais justo, para um mundo mais equilibrado, mais amoroso? Não parece ser isso que nos mostra a história da humanidade, não parece mesmo. Ou será que nós estamos criando um mundo em que a gente vê pessoas perdidas, sem referências, correndo atrás da espiritualidade da moda, apostando tudo em propostas vazias de salvação, buscando respostas que possam satisfazer suas necessidades mais profundas, mas encontrando apenas frustração? É algo para a gente poder refletir nesse início de Quaresma. Será que um mundo sem Deus pode ser um mundo pleno? O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. A gente vê Mateus nos dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo e que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. A gente pode ver aqui duas imagens muito marcantes para qualquer membro do povo de Israel que lesse essa narrativa. Primeiramente, o deserto, que no imaginário do povo judeu representava um lugar de provação, onde o povo experimentou a sensação do abandono de Javé em relação a eles, mas que também tem o significado do local de encontro com esse mesmo Deus, o local onde as pessoas experimentaram e vivenciaram as suas fragilidades e retomaram a sua confiança na proteção de Deus, que elas julgavam que tinha abandonado o seu povo. Depois, a gente vê os 40 dias de jejum pelos quais Jesus passou. O número 40, gente, também tem um forte simbolismo para o povo judeu, porque simboliza os 40 anos em que eles vaguearam pelo deserto depois da sua libertação do Egito. Esse relato que Mateus nos apresenta é um grande ensinamento teológico. Ele não tem pretensão, mais uma vez, de ser uma narração jornalística de um evento, de um acontecimento, descrito com minúcias, com detalhes. Ele é um ensinamento que tem por objetivo nos mostrar que, apesar de todas as dificuldades, de todas as tentações pelas quais passou, Jesus superou todas elas e nunca cogitou abandonar o projeto do seu Pai. Ele colocou esse projeto que ia ser realizado através da sua missão sempre como a prioridade da sua existência. Nessa cena que Mateus nos apresenta, a gente vê o demônio tentando Jesus para que ele tivesse uma atuação como Messias, que nada ia condizer com aquela proposta que o Pai tinha para ele. O demônio tentou Jesus para que ele tivesse uma vida pública espetaculosa, fazendo prodígios indiscriminados diante de todos, para que ele pudesse ser reconhecido como Deus, justamente por esses atos. Vocês imaginam, gente, que espetáculo seria transformar pedra em pão o tempo todo? Jesus ia matar a fome de todo mundo que tivesse em volta. Que poder seria atribuído a uma pessoa que transformasse pedra em pão? Ou então ainda uma pessoa que pulasse de cima do prédio mais alto da cidade e não se machucasse, sendo amparada pelos anjos de Deus na sua queda. Tudo isso o demônio propôs para Jesus. Ele propôs que, através desses prodígios, Jesus manifestasse a sua presença no meio do povo. Ele propôs que Jesus impressionasse as pessoas para que ele fosse reconhecido como Messias, como Filho de Deus. Mas Jesus, gente, ele soube afastar todas essas propostas. Num primeiro momento, a gente pode achar que elas eram propostas realmente atraentes. Quem é que não deu uma pensada nisso agora, Porque quanta gente ia ser atraída para perto de Jesus se elas vissem ele transformando pedra em pão, ou se elas vissem ele flutuando quando pulasse de cima de um lugar alto. As pessoas iam temer Jesus. As pessoas iam ver nele um ser muito poderoso.
Mas não é esse o tipo de convencimento que Jesus queria que as pessoas tivessem a respeito da pessoa dele, ou a respeito do projeto de Deus que ele queria apresentar. Esse texto de hoje quer nos ensinar que Jesus foi homem, assim como nós. E assim como nós também, ele foi submetido a todo tipo de tentação na sua vida. E agora há pouco a gente pensou, né? A gente pensou, vamos ser sinceros. Quão poderosa seria uma pessoa que transformasse pedra em pão? Nos dias de hoje já seria uma coisa fantástica. Imaginem na época de Jesus. Mas Jesus não cedeu a esse tipo de pensamento. Ele foi muito diferente de nós nesse aspecto. Ele foi tentado a abandonar o projeto de Deus em troca de uma vida humana com sucesso aparente. Com essa demonstração de poder, com certeza muita gente ia ficar em volta dele batendo palmas e seguindo Jesus. Mas a gente não sabe precisar com que interesse essas pessoas iam seguir Jesus. Será que elas iam ter o coração transformado? Ou elas iam atrás de Jesus para conseguir benefícios? Ou elas iam seguir Jesus com a intenção de se associar, de ficar pertinho de uma pessoa poderosa? Porque ao lado dele, eu estou bem, eu estou garantido. Eu vou ficar aqui do lado dele, eu vou me aliar a ele, Quem sabe junto dele eu consigo alguma coisa boa para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos. Eu acho que era muito mais esse tipo de gente aí que Jesus ia atrair, ao invés de pessoas que tivessem o desejo de terem as suas vidas transformadas de verdade. Jesus queria transformar o coração das pessoas. Jesus não queria que as pessoas se impressionassem com prodígios que ele podia fazer. Ele não tinha nada para provar para a gente. Ele era o Filho de Deus que estava nos visitando. Esse caminho pelo qual Jesus foi tentado é o caminho mais fácil. É o caminho que muitas vezes a gente cede nas nossas vidas. A gente quer seguir porque é mais fácil, porque exige menos de nós. Normalmente, a gente tem várias opções mais fáceis do que a opção correta. Mas esse caminho, que embora possa nos trazer um sucesso aparente, é exatamente o caminho que leva a pessoa a abrir mão da presença de Deus na sua vida. É o caminho de uma falsa independência. Jesus soube dizer não a tudo aquilo que o afastava da proposta do Pai. Ele sabia perfeitamente que não eram aqueles prodígios de transformação de matéria ou de subversão das leis da física que iam satisfazer plenamente a vida das pessoas. Por isso ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele também não aceita o caminho do poder total, o caminho da submissão. Ele podia fazer com que, através dessas demonstrações de força e de poder, todas as pessoas se submetessem a ele. Todos iam ter medo de Jesus, medo de verdade. Que homem é esse que transforma a pedra em pão? Que homem é esse que pula lá do alto e não se machuca? As pessoas iam se submeter a Jesus, iam se ajoelhar diante dele, mas esse método que faz as pessoas se submeterem pela força, pelo medo, é um método do demônio. Não é um método que Jesus ou o Pai usariam para nós. Jesus jamais se curvou perante esse tipo de vontade, embora aparentemente fosse um caminho mais fácil do que aquele que ele escolheu durante a sua vida, que foi um caminho de dificuldades, de rejeição e de perseguição. Por isso, gente, Jesus diz que nós não devemos nos curvar perante ninguém, muito menos perante o demônio, mas somente diante de Deus. Somente Deus deve ser digno da nossa adoração. Adorar um projeto que escraviza, que corrompe, que obriga, que força, isso está longe dos planos de Deus. Pessoal, Jesus nunca se utiliza dos seus dons, dos seus poderes em benefício próprio. Ele não usa das prerrogativas de Filho de Deus para isso. Ele nunca se utiliza disso para provar nada para ninguém.
Porque ele diz que você não deve tentar a Deus. Você não deve se utilizar das promessas de Deus para tentar a Deus com isso. Ele nos ensina que nós devemos utilizar os dons que a gente recebe em benefício dos outros, em benefício da nossa comunidade, em benefício dos nossos irmãos, e não para fazer a gente ganhar simpatia, reverência ou temor dos outros. E nós, pessoal, como é que a gente lida com essas tentações na nossa vida? Como é que a gente faz? Será que a gente se deixa levar pelas tentações de acumular bens, de ter cada vez mais, de pensar somente no nosso conforto, naquilo que é mais fácil para a gente, mais prático para nós, sem olhar para as consequências que isso pode ter para a vida dos nossos irmãos? Como é que a gente utiliza os dons que Deus nos deu? A gente compartilha esses dons com os nossos irmãos? Ou a gente usa tudo somente para a gente, para se dar bem, como diz no ditado popular? Como é que a gente contém esse impulso que todo ser humano tem de dominar, de controlar, de submeter os outros à sua vontade, ao seu querer? Será que a gente quer sempre se impor diante das pessoas pela força? Não somente pela força física, mas também pela força de uma palavra falada em voz alta, ou de algum argumento que muitas vezes humilha o nosso irmão na sua dignidade. Será que a gente utiliza a força do poder, a força do dinheiro? Embora nós não sejamos ricos, mas essa força pode ser maior para a gente do que para quem está do nosso lado. Será que a gente se utiliza da força do poder cultural? Quando a gente acaba por desprezar aqueles irmãos que têm menos instrução do que a gente, como se a sabedoria de Deus estivesse vinculada à instrução do ser humano, à instrução formal que nós temos nas escolas. Se a gente age dessa forma, nós não vamos estar seguindo o projeto do Reino de Deus, porque o Reino de Deus vem até nós com proposições e não com imposições. A gente nunca deve querer se impor perante os irmãos. A gente sempre deve querer propor, se propor para as pessoas, propor um projeto. Que essas reflexões, gente, do dia de hoje, possam nos ajudar a começar de uma forma mais singela, mais reflexiva esse tempo da Quaresma. Que a gente possa utilizar esse período para uma conversão pessoal maior. Que nós possamos ver o que tem de errado com a gente, aquilo que a gente precisa mudar. Que seja um tempo mais preenchido pela oração e que nos aproxime mais de Deus. Com isso, naturalmente, nós vamos levar uma vida de mais caridade, de mais amor ao próximo, e não somente no tempo da Quaresma. E assim, a gente vai cumprindo a vontade de Deus a nosso respeito, nos firmando mais no seu caminho e abraçando mais o seu projeto. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Quem ainda não deixou um joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe um comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E quem puder, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. Isso faz com que o YouTube mostre ele cada vez para mais gente. É uma forma de você nos ajudar a evangelizar. Pessoal, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.